Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa palavra de hoje está em Romanos 2, de 17 a 24. E a nossa palavra já começa assim. A lei por si não basta. Eu não sei se na Bíblia de todos vocês tem esse título, né? E aqui essa palavra é Paulo falando para os cristãos que vivem em Roma. E aí aqui nós temos, né, tanto os judeus quanto os gentios, pessoas que não são, né, judeus, que estavam morando lá em Roma. São pessoas que aceitaram a fé em Cristo. Embora não tenham visto Jesus, mas eles foram evangelizados por Paulo e pelos outros apóstolos. E aqui o Paulo vem falar de uma situação que todos nós somos pecadores. E aqui neste momento, esse trecho, ele fala especificamente para os judeus. E aí fala assim: a lei por si não basta. Mas tu, que és chamado judeu, e te apoias na lei, e te glorias de teu Deus, tu, que conheces a sua vontade, e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu, que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade. Tu, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Tu, que te glorias da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. E aí Paulo está falando aqui para o judeu, aquele povo escolhido por Deus. Aquele povo que desde lá do Antigo Testamento, quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, a gente vê o amor de Deus por eles. Apesar de estarem errados, Deus sempre vai lá e chama de volta. Retoma o meu caminho, vem para o caminho que é certo. E aí Paulo vem chamar a atenção desse povo aqui, neste momento. E nesta noite ele vem chamar também a nossa atenção. Porque aqui nesse momento, nós somos esses judeus. Não é só o judeu lá em 53, depois de Cristo, lá que vivia em Roma. Somos nós que conhecemos a palavra, que estamos aqui nesta noite, que vamos à igreja, que estamos lá, né, buscando, de alguma forma, seguir os ensinamentos de Jesus, mas ele quer falar para a gente, como é que a gente está vivendo esse ensinamento? Será que a gente está vivendo verdadeiramente ou só está algo aí da boca para fora? Só está algo, né, aparecendo, sendo exterior. Mas como é que está o nosso coração? E aí nessa passagem, quando ele começa lá do versículo 17 ao 20, aqui Paulo vai listar os motivos que os judeus se julgam, sentem orgulho, né? Então quando a gente vê aí, ele começa falando, mas tu que és chamado judeu. Então eles sentem orgulho de ser judeus porque eles eram o povo escolhido. E hoje o Senhor vem falar que nós somos o povo escolhido dele. Nós somos, né, merecedores de tudo, porque ele nos escolheu e Jesus já nos salvou. Jesus nos resgatou. Ele também vem falar que nós nos apoiamos na lei. Nós somos conhecedores dessa lei. Nós começamos, né, de pequenininho lá a catequese, depois a gente vai aprofundando, nós vamos para a crisma, a gente continua caminhando na igreja, na missa a gente escuta a palavra de Deus, pode ser até diariamente, quem tem, né, o hábito da missa diária, quem consegue participar da missa diária, a gente vai conhecendo essa lei. E a gente se gloria por ter esse conhecimento. Só que o Senhor quer falar que a gente não pode só conhecer, mas não vivenciar. A gente vê em muitos momentos, a gente até, né, acha que nunca, todo mundo já em algum momento da vida deve ter falado, poxa, essa pessoa eu vejo lá na igreja, ela fala comigo, mas quando chega aqui fora ela não fala.
Em quantos momentos a gente fala, poxa, essa pessoa aí... E aí a gente não pode só estar ouvindo, escutando essa palavra, mas não deixando essa palavra cair em terra boa. O nosso coração, ele precisa ser terra boa. E nesta noite o Senhor quer falar isso conosco. Ele quer falar que não basta só a gente estar lá escutando, falando em alguns momentos, mas a gente não está vivenciando. E aí, seguindo aí, ele continua relatando a situação em que os judeus, eles vão, tendo esse orgulho mesmo de serem escolhidos por Deus. Só que a gente tem que parar para pensar que em alguns momentos a gente também tem orgulho demais de algo, a gente começa a se sentir superior. E aqui nesse momento, se a gente segue aqui a palavra, vai chegar no momento que começa aquela discussão sobre a circuncisão. E os judeus, eles achavam que por eles serem circuncisos, eles tinham, eles eram melhores que os gentios, porque eles tinham sido escolhidos por Deus desde lá do início. Mas o Senhor quer falar para nós que nós não podemos ser orgulhosos, porque às vezes a gente acaba sendo como o filho pródigo, aquele filho que ficou na casa do pai, e quando o pai abre os braços para receber o filho mais novo, que se perdeu, mas se arrepende e volta, ele começa a questionar o pai. Mas eu sempre estive contigo, eu sempre estive lá caminhando, te ajudando. E às vezes, em alguns momentos, nós, por estarmos na igreja, a gente acha que muita coisa não pode acontecer conosco, não pode acontecer, na nossa vida, na nossa casa. Mas Deus está conosco em todos os momentos, independente das circunstâncias que acontecem. E aí, a gente seguindo aqui, nós temos aí lá no versículo 21, que ele fala assim: Tu que ensinas aos outros, não te ensinas a si mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilha os seus templos. Tu que glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E aí, em vários momentos, a gente está falando determinadas coisas, mas a gente faz totalmente diferente. Quando Deus deu essa passagem, eu até me lembrei do ditado, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o Senhor vem falar para nós nessa noite que nós não podemos ser assim. Nós não podemos só proclamar as coisas e não viver aquilo que nós proclamamos. Naquela época, a gente sabe quanta coisa errada os judeus acabavam fazendo. Apesar de serem conhecedores da lei, eles mesmos entregaram Jesus. Eles não, toda a escritura lá, sendo conhecedores, e eles entregaram. E às vezes nós também acabamos entregando Jesus em vários momentos, a partir do momento em que nós não vivemos os ensinamentos dele. A partir do momento que a gente pensa lá nas bem-aventuranças e a gente não age nem um pouquinho. Nós não somos os bem-aventurados. Nós não somos aquelas pessoas felizes que olham para o nosso irmão que necessita, que dão ouvido para aquele irmão que está precisando num determinado momento. Em quantos momentos, a gente faz para parecer para o outro, mas não para agradar mesmo verdadeiramente a Cristo. Em alguns momentos, agradar a Cristo é até desagradar o nosso irmão. Mas a gente quer agradar ao humano e não a Deus, ao nosso Senhor. E aí ele quer vir nos falar nesta noite, que ele é aquele que conhece tudo. Apesar dos olhos humanos não estarem vendo, ele vê. Ele é aquele que sonda os nossos pensamentos, que conhece os nossos corações. E aí, às vezes, naquele momento que a gente olha assim, não, mas aqui não tem ninguém da igreja. Então agora eu posso aprontar uma. Mas Deus está vendo. Não é porque não tem ninguém da igreja que nós podemos fazer diferente do que o Senhor nos ensina. Ou diferente do que nós ensinamos, do que nós proclamamos. E aí, eu sou professora, e eu estava até comentando assim com a minha mãe em casa. Eu, desde o início, quando a minha profissão já é uma profissão assim, eu sempre me preocupei do que eu estou fazendo e o que eu estou falando. Porque em muitos momentos, a gente, eu posso estar lá chamando a atenção do meu aluno de algo, mas depois eu mesmo cair. E é assim também precisa ser na nossa vida com o Senhor.
né? A gente prestar atenção no que a gente fala, no que a gente aprende e a gente não cair em tentação. A gente sabe que as tentações vão acontecer, que em alguns momentos a gente cai, mas que a gente possa se reerguer e pedir a presença do Espírito Santo para vir transformar o nosso viver. Porque Ele é o único capaz de nos dar força, de nos mostrar o que é errado, da gente começar a reconhecer, isso aqui não está legal. Né? Eu estou, no caso que ele até fala, né, furtar. Às vezes a gente acha que é só furtar muito dinheiro. São pequenas coisinhas, às vezes, que a gente vai ali e pega que não é nosso. Isso já é um furto. Né? Então, a gente furtar até, às vezes, a própria atenção do outro. Que naquele momento é ele que precisa de atenção e a gente rouba aquele momento dele. E a gente começa a dizer que o nosso problema é maior que o dele. Então, que a gente possa mesmo pedir ao Espírito Santo que ele venha nos mostrar o que precisa ser mudado na minha vida. O que pode ser mudado para que eu possa viver a palavra de Cristo. Que eu não possa só falar essa palavra, mas que essa palavra ela venha entranhar no meu viver, no meu ser. E que eu possa estar resplandecendo, Senhor. Que Jesus não seja somente, né, aquela imagem que a gente vai ter, ou na cruz, ou na imagem que a gente tem em casa, mas que Ele possa mesmo estar dentro de nós e que as pessoas que nos vejam, vejam Jesus agindo em nós, em nossas atitudes, em nossas palavras, nos nossos atos. E nessa noite o Senhor vem falar isso para a gente. A lei por si, ela não basta a gente falar, não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a gente viver o que o Senhor veio nos ensinar. E a gente pedir essa transformação do Espírito Santo no nosso viver. Porque assim nós vamos nos tornando pessoas novas. E nós vamos buscando a nossa salvação. E nós vamos trilhando o nosso caminho de santidade. Amém?